tarde e bem-vindos. Continuamos a percorrer a Estrada Nacional 2, uma viagem que começou há precisamente uma semana, no quilómetro 0, em Chaves. Hoje estamos no coração do Douro, em Lamego, quilómetro 104. É a partir daqui, do solar do Espírito Santo, que levamos até si o melhor de Lamego. Já trouxemos durante a manhã muitas histórias, muitos protagonistas e agora durante o período da tarde, que se estende até às 5h30, temos muito também para lhe mostrar deste município belíssimo. Já estou aqui muito bem acompanhada com os primeiros convidados desta tarde. Presidente da Câmara Municipal de Lamego, Francisco Lopes, a Fátima Antão, vestida a rigor, a grã-mestre da Confraria Gastronómica de Lamego, e também o professor Orlando Lourenço, das Caves da Raposeira. Muito obrigada aos três por terem aceitado o nosso convite e por estarem aqui connosco durante a próxima hora. Francisco, Presidente da Câmara de Lamego, gostava de lhe perguntar, a Estrada Nacional 2 é um mote para trazer o Conta Lá para a rua durante 35 dias, 7 semanas consecutivas. Gostava de lhe perguntar que papel é que tem esta rota mítica na promoção turística do Concelho de Lamego? A rota da Estrada Nacional 2 é muitíssimo importante, desde logo porque é um dos poucos eixos verticais que corre o país desde o norte até ao sul e que passa exatamente a meio do país, ou seja, é um eixo que em tempos foi pensado não num contexto de litoral e interior, mas num contexto de norte-sul, ou seja, vendo o país de uma forma muito diferente do que aquela em que a vemos hoje, que é muito de um confronto entre o litoral mais populacional, mais industrial, mais desenvolvido, e o interior que se debate cada vez mais com dificuldades. A verdade é que quem planificou o país pensou num país visto da mesma forma, de norte para sul e não do interior para o litoral. Hoje, felizmente, conseguimos, através deste eixo, uma estrada longa, sinuosa, passando como era tradicional das estradas antigas. Hoje as autoestradas não fazem isso, no interior das populações, permitindo fazer o contacto com quem passa, com quem vive, com aquilo que se passa, fazer renascer num contexto mais turístico, não obviamente num contexto diário, um circuito turístico que leva quem nos visita a conhecer o centro de Portugal, e quando digo este centro, digo entre o mar e a raia e de norte a sul do país. Lamego está a saber aproveitar esses turistas que todos os anos percorrem essa mítica estrada de norte a sul. Lamego está a saber chamar e com que fiquem no território? Eu acho que sim, que estamos e que o estamos a fazer não apenas num contexto apenas de Rota da Nacional 2, mas depois articulando com outros percursos, nomeadamente os caminhos de Santiago, o caminho de Torres, com os diversos circuitos pedestres. Temos o Caminho dos Monges, que liga Tarouca a Lamego e que ainda nos 2 últimos fins de semana foi percorrido por quase 1 milhar de pessoas em cada dia. Estamos a procurar aproveitar estas potencialidades para trazer pessoas que conheçam o território, que conheçam os nossos produtos e as nossas produções regionais, porque isso é o mais importante. O território tem potencialidades naturais, as pessoas têm saber e conhecimento e daí resultam produtos que têm obviamente que ser valorizados, e aí é que entra esse contacto com o turista, que não tem que ser um turista de passagem, um turista que fica, um turista que conheça, quer que se prolongue as estadias dos turista que mantenha o contacto e sobretudo que leve uma ideia boa desta cidade multimilenar que nos orgulha muito. E por falar em produtos, Fátima, aqui em nome da Confraria Gastronómica de Lamego, trouxe ali umas coisinhas que eu acho que lá em casa já vão poder ver. Gostava de lhe perguntar, quem visita Lamego, um turista que chega a Lamego, o que é que não pode deixar de provar? Muita coisa. Muita coisa, não pode deixar de provar, barriga, assim, não é? Uma lista enorme de produtos. Mas essencialmente a bola de Lamego, a broa e o presunto de Lamego. São 3 produtos endógenos da região
e que qualquer pessoa, seja turista, seja português, que passe por Lamego, deverá provar estas iguarias, porque têm características específicas da própria região, confeccionadas e produzidas de formas próprias desta região fria, que proporcionam um melhor tratamento aos produtos. Qual é que é o segredo da bola de Lamego? O segredo da bola a bola de Lamego pode ser bola de carne, e dentro das bolas de carne as mais tradicionais que podemos encontrar são a de salpicão, a de presunto e a de vinha de alhos. Depois, para quem não Mas sabe, o segredo está nesses produtos que a preenchem, está na massa? Está nas duas coisas, as duas, uma completam a outra. Está nas mãos de quem a fabrica, do carinho que lhe põem no produto e nos produtos que a recheiam, da forma como são tratados, trabalhados e depois inseridos para a confecção da bola. E sobretudo na qualidade desses produtos. Exatamente. Olha, mas parece que não há aí um entendimento relacionado com o processo de certificação. Sim. O que é que se passa com a bola de Lamego? É assim, o processo de certificação da bola era aqui um assunto que o Sr. Presidente da Esteja à Câmara... vontade, Sr. Presidente. Tinha que ficar. É o problema habitual, a minha bola é sempre melhor do que a do vizinho, e, portanto, exatamente. não é. Eu nem vou atrever-me a perguntar qual é que é a sua bola favorita. É Lamego. Tenho várias. São todas diferentes. E a Fátima estava a falar das carnes, ia seguramente falar do peixe, sobretudo do bacalhau e da sardinha, que eram os peixes que chegavam ao interior do país antigamente e que por isso eram utilizados, e do pão, da bola de trigo ou de milho. Há muito para falar sobre a bola. Agora, uma coisa que é certa e que eu digo sempre aos meus amigos e a toda a gente: em Lamego nunca falta bola e espumante fresquinho para receber quem nos visita. Olha, por falar em isso é certinho. professor Orlando é professor, não é? Gosta de ser tratado por professor. Sim. Porque foi professor durante 16 18 anos. 18 anos. Ainda sou. Ainda é. Um professor é sempre professor, não é? Olha, mas sei também que muitas vezes se referem ao professor Orlando como o senhor espumante. Gosta de ser tratado desta forma? Não gosto muito. Não gosta? Não. Porquê? Porque acho que houve muitos professores de espumante, homem de espumante, senhor do espumante. Houve muitos durante o último século, houve muita gente. Pronto, como agora a mim, porque sou o que está vivo ainda, não é? Olha, gostava de que nos trouxesse um bocadinho aqui da sua história. Sei que também foi ranger em Lamego. É natural de Lamego, para começar? É natural de... Dos comandos em Lamego. Sou ranger há pouco tempo. Ranger honorário aí há meio Mas é natural de Lamego? Sou natural de Lamego. Cresceu no meio das vinhas? Cresci no meio das vinhas, numa quinta aqui muito próximo. E a minha vida... Onde já agora, a quinta? Quinta do Passadiço. Alvelo. Aqui é um lugar desta freguesia. Aqui é 2,5 km, mais ou menos. Muito bem. Professor durante 18 anos? Sim. O que é que lecionava? Fui professor da telescola. Da telescola? Sim. Gostei muito de estar na telescola. E acho que faz falta hoje ainda a telescola. Ainda fará falta. Mas... E como é que depois se acaba por entrar no mundo do espumante? Sempre foi uma paixão? Olha, minha mãe casou quando saiu da Raposeira. Ou melhor, saiu da Raposeira para casar. Portanto, era funcionária da Raposeira até aos 21 anos. Meu pai vinificava vinho para a Raposeira. Depois houve um hiato de alguns anos. Mais tarde, iniciei-me nessas lides, adquirindo a Caves da Morganheira. Depois, por sua vez, na região Távora-Varosa, outra região. Aqui ao lado, aqui a 15 km. E depois aconteceu a compra da Raposeira e cá estamos, a defender o património de Lamego, o património vitivinícola português e a defendê-lo com unhas e dentes. E já lá voltamos porque... Diga, Presidente. Tenho que fazer aqui uma referência porque o Sr. Professor Orlando, o Comendador Orlando Lourenço, fala com muita modéstia de um trabalho que é notável e que é único a nível nacional nos espumantes. Aquilo que ele referiu com muita simplicidade é bastante mais complexo, mais visível
e merece uma Muito referência. obrigado, Sr. Presidente. Quando o professor Orlando comprou as caves da Morganheira, estas caves eram um projeto pequeno, pessoal, de um industrial do Porto, do Sr. Laranjo, que tinha umas caves de espumante como um hobby. Foi o professor Orlando, com o seu conhecimento, com a sua visão, que as transformou na mais importante marca de espumantes a nível nacional. E a ligação à Raposeira, essas sim na cidade de Lamego, mesmo aqui à beira, muito pertinho, e que são as maiores e mais antigas caves de espumante do país, foi fundamental para consolidar aqui na nossa região um projeto de promoção e produção de espumante, hoje bastante mais diversificado, com outros produtores e alguns até de grande dimensão, mas que essencialmente beberam a inspiração e o conhecimento nas caves da Morganheira e no trabalho do professor Orlando. Não ficava, não ficava bem é um homem modesto, se não fizesse esta homenagem muito justa. Que idade é que tem? Que idade é que tem? Se não é 76 anos. 76 anos. Sim, graças a Deus. Mas ainda tem muito trabalho para fazer. O professor Orlando é comendador da Ordem do Mérito e é cidadão honorário de Lamego, E fica com muita aqui honra este para nós. reconhecimento por parte do Muito obrigado, Sr. Sr. Presidente da por ter Câmara. sido isso. Muito obrigado. E agora, sem mais demoras, vamos ter com a nossa repórter, a Regina Nunes, que está com outros sabores de Lamego. Regina. É verdade, Mariana, tu ainda há pouco estavas a falar de espumantes, não é verdade? Eu agora estou nos licores. É verdade, estou nos licores. Estamos nos licores de Lamego, aqui na Rua da Olaria, se não estou em erro. Mas, entretanto, vamos falar aqui com a Lúcia Silva, que é a proprietária deste espaço, que me vai já corrigir se esta é a Rua da Olaria. É? É verdade, confere. Venham connosco para conhecer esta casa, porque esta casa é uma casa de licores artesanais, tradicionais e artesanais, não é, Lúcia? Exato, 100% artesanais. 100% artesanais. Então, eu quero que me conte como é que são feitos estes licores. Nós temos ali vários potes, todos em processo de estágio, não é? Conte-me um bocadinho sobre eles. Como é que é o processo? O primeiro, que está com limões, é... Vamos até lá, vamos ver? Ok. Vamos. Então, Lúcia, conte-me tudo. Este Sim. fica a marinar durante 8 meses. E este já vai em que mês? Não, este é só de exposição. Este é só disposição? Eu Sim, achava que vocês sim. também faziam aqui. Não, aqui não. Este é só Aqui- disposição. Aqui é Muito só bem. local de venda. Certo, muito bem. Pronto, fica 8 meses a estagiar e depois é filtrado, botado fora os limões e filtrado, e depois é que leva ao processo para poder fazer o licor, que acrescentamos leite e outras coisas que também não posso dizer tudo. Mas não pode dizer. Porquê, Lúcia? Então, vou contar, ficam a saber tudo. Toda a gente Fica queria a saber saber o mais segredo. que eu. Não, o segredo não, o segredo está guardado. Muito bem, o segredo é a alma do negócio, não é? Exato. Ó, Lúcia, mas estes limões, o que é que tem lá dentro também? Aguardente vinícola. É? Sim. Tem que ser vinícola. Sim, porque a aguardente normal tem cheiro e este não tem cheiro. Não tem cheiro. Muito bem. Exato. E este licor vai dar o licor de limão, não é? Sim, a crema, a nossa crema de limão, Crema de que é sempre servida muito fresca, com depois acrescentamos um toquezinho de canela. Canela, que dá ali um toque diferente. Diferente, não é? Muito sim. bem. Depois do de limão, o que é que nós temos aqui Depois mais? temos a vaga de sabogueiro, que é o nosso licor de tentação. É trabalhado com a vaga de sabogueiro, que é daqui da região, e com a mecha preta. Muito bem. Depois a o seguir que é que nós temos temos mais? ali o tio Zezinho. O tio Zezinho. Que história é essa? Então, o tio Zezinho surgiu um ano que nós não tínhamos cerejas e uma pessoa amiga, muito cara, disse-me: Lúcia, não vais fazer licor de cereja? Eu disse: não, este ano não tivemos cerejas e estão muito caras. E então ele disse: mas no quintal há muitas. E eu disse: No quintal do tio Zezinho. No quintal do tio Zezinho. Então eu disse: então vamos lá apanhá-las. Ele: não, quem vai apanhar sou eu. Pois o senhor, o tio Zezinho, nessa altura tinha 90 anos. E ele disse-me: não, quem vai apanhar sou eu. E então ofereceu-nos as cerejas. E eu achei que... Homenagear. Sim, sim. E criei o tio Zezinho. O Zezinho. E depois deste licor? É a cereja e depois acrescentei-lhe, para enriquecer mais um bocadinho de vinho do Porto. Pronto. Boa junção, parece-me. Sim, é ótimo. Depois, o que é que nós temos mais? Depois temos o café,
Certo. Temos ali a marinar o café, licor que de café? é uma crema de café, Ok. que era o licor que a minha mãe mais gostava, o licor. Pois isto tem toda uma história, não é? Que isto vem tudo da mãezinha, não é? Sim, a mãe sempre esteve presente neste projeto, sempre. É um legado familiar já com história. Sim, sim. Especial, não é? Sim, muito. A minha mãe era o pilar disto tudo, gostava, acima de tudo, e esteve sempre ao meu lado, isso. E continua. Mesmo não estando presente, Claro que continua. sim, claro que sim. Estava-nos a contar. O outro Sim. é. Sim. O outro Falamos é do o, licor de café e agora vamos para para o tangerina. o de tangerina. Pronto, são tangerinas lá da quinta de um irmão meu que tem tangerinas. É só tangerina, para casa não vende, é só para caseiro, consumo. para consumo próprio? Sim. Então este ano tomei a liberdade de inserir o licor Dona Antonina, que ainda hoje me custa dizer o nome, então eu digo licor de tangerina. Muito bem. E depois ao fundo, o último bidão, Sim. é o lamego. Licor de lamego. Sim. É o licor lamego, não é de lamego. Não é de lamego, é o lamego. Faz toda a diferença. Pão, pão, que esteja. Muito Ok. bem, muito bem. Aqui trabalhamos com laranja, limão, tangerinas e duas flores. A flor de sabogueiro e a flor de carqueja, que é das nossas serras. Portanto, é um licor mais cítrico, para quem Sim. gosta, não é? Sim. Enquanto os outros licores cremosos vão a 14,5, aqueles vão para 21%. Meu Deus. Muito bem, muito bem. Lúcia, além destes licores, vocês também têm aqui outros produtos. Sim, temos produtos mais regionais, temos cerâmica, temos tapas também, para quem quiser. Portanto, isto não é só a bebida. Isto é para Não, quem quiser comer. também petiscar pode um bocadinho. petiscar, não é? Sim, sim. Exatamente. Muito bem. Ok. Lúcia, Sim. vamos ver aqui só num instantinho o que é que a Lúcia tem aqui para nos mostrar. Sim. Aqui tenho o licor lamego, que podem degustar. Muito bem. A crema de limão, que acrescentamos sempre a canela. Como falou. Sim, o tangerina, que é o Dona Antonina, que é o licor que homenageei a minha mãe. O tio Zezinho. Zezinho. E a novidade deste ano, a ginginha, que lamego não é tradição de ginginha, mas eu trabalho a cereja, que não é cultivada, com a ginginha. Muito bem. Lúcia, foi um gosto imenso. Portanto, além de podermos contemplar aqui alguns dos licores, não é? Porque lamego não é apenas espumante, também há Não, aqui também há licores. licores, já há 19 anos. Há 19 anos, não é? Que a Lúcia faz estes licores. E é desta forma, Mariana, que eu acho que vou ficar por aqui. Vou provar aqui um licor Eu acho que sim. com a Lúcia Deve e com mesmo. o Ângelo. E vamos dar a conhecer o melhor que Lamego tem de sabores e não só, e de saberes também. Então, eu dou o tio Zezinho Pronto, muito bem. e eu Vamos provo brindar. a Dona Antonina. Olha, Ângelo, queres um brinde? Obrigada, muito obrigada. Nós continuamos aqui Ora, olha, pelos espumantes, brinde. aí estás com os Aponta licores, nós continuamos pelos espumantes. Professor, retomava aqui a conversa consigo, porque sei que quando comprou a morganheira decidiu ir aprender com os melhores. Sim. Ainda vai bastantes vezes à região de Champagne em bastantes França. vezes, mas fui Bastantes muito bem, vezes. fui muito Já bem, foi durante mais, muitos mas sei anos. que continuei. Sim, sim. E agora deixando um bocadinho essa modéstia toda de lado. Claro que já deixei a Deste entrada lado, nesta porta. não os há problema. espumantes, quer da morganheira, quer da raposeira, ficam alguma coisa a dever ao champanhe francês? A de ver o nome só, mais nada. O Qualidade? nome. Qualidade igual, algo melhor. Também há coisas belíssimas em Champagne, coisas extraordinárias, mas não são tantas como isso, não é? Portanto, de uma forma geral, estamos muito bem, equivalemos-nos muito bem. O preço é mais barato cá. E esse é que é o mal da nossa região. É um produto que tem de ser ainda mais e melhor valorizado. Devia ser. E já foi, até porque já foi. Só para lhe dar um exemplo, uma garrafa de espumante raposeira nos anos 60 custava o salário de um trabalhador, uma garrafa, uma semana de trabalho. Hoje, menos de uma hora de trabalho. Por aí, podemos fazer todas as contas possíveis e imaginárias. A relação Mas de uma das preocupações da morganheira e da raposeira é estar acessível a todos. Que qualquer português que chega a um supermercado, hipermercado, consiga adquirir uma garrafa ou de morganheira ou de raposeira. Mas É verdade, não é? É verdade. Mas é claro que
A montante disso tem o preço das uvas da região, que são muito baratas, o preço da mão de obra é muito mais barato que champanhe, e é isso, são esses fatores que fazem com que o espumante seja muito barato aqui e bastante caro lá. Mas logo que haja marketing e publicidade e festas, porque o espumante... Para brindarmos. Exatamente. É importantíssimo, não é? Nem que seja num divórcio. Já se utiliza festas de divórcios utilizando espumante. É verdade. Raposeira ou morganheiro? Um e outro. Para afogar as Depende mágoas da também bolsa. dá. Depende da bolsa. Exatamente. Fátima, voltando só aqui um bocadinho atrás, à questão da, e já nos rimos com este assunto, do processo de certificação da bola de Lamego. Era importante que todos os produtores, chamemos assim, se entendessem. Era importante Porquê? que se entendessem, porque era a melhor forma de garantir que a bola de Lamego tinha uma origem, tem uma origem que por alguns textos escritos remonta ao século XIX, talvez antes um pouco, e tinha uma forma de se confeccionar, e depois com a minha é melhor que a tua, agora vamos experimentar disto, e foram-se criando novas vertentes, novas variantes de bolas. A bola tradicional, que é aquela que todos defendemos, quer ela seja de carnes, quer ela seja de peixes, deveria de ser uma bola fininha, debruada, devia de se notar o debrum da bola para se perceber que esteve ali a mão humana, juntamente com o azeite, a trabalhar uma forma de apresentar a bola. Mas há esperança que se chegue a um entendimento. Com certeza que mais vamos tarde ou chegar. mais Lamego cedo. não fica por menos, garantidamente. Presidente, gostava Aqui, também de perceber consigo se o município de Lamego, ao dia de hoje, se vende como um destino completo ou ainda com uma soma de várias experiências. Se é preciso criar mais sinergias entre vários setores. Bom, seguramente que sim, ou seja, em termos turísticos, que é um dos mercados mais competitivos que há no mundo, eventualmente tendo como paralelo o mercado do vinho, que também é ultra competitivo, nós nunca estamos completos, porque os desafios são permanentes. Trazer os turistas cada vez mais exigentes, procurar novos mercados, responder também a outros mercados que vão emergindo, porque o mundo não somos só nós, muito pelo contrário, há muito mundo e muita gente à procura de novos destinos e a tentar oferecer produtos turísticos um pouco por todo o lado e, portanto, nós temos, obviamente, que inovar e que nos articularmos. Agora, nós temos na nossa região do Douro, e vou extravasar um pouco aquilo que Lamego representa, alargando ao Douro, algumas das potencialidades mais importantes para ser um destino turístico absolutamente único e invulgar. O nosso rio, a nossa paisagem evolutiva e viva, classificada como património mundial pela Unesco, os produtos de qualidade, as cidades históricas e patrimoniais, em que Lamego aí sim damos cartas e temos, obviamente, esse orgulho de nos intitularmos uma cidade episcopal, uma cidade cultural. Todos esses elementos se fazem essencialmente com pessoas que têm as suas atividades, têm o seu saber. Ainda esta manhã o seu vice-presidente esteve aqui connosco, Hugo Maravilha, falava-nos de que o desafio agora é fazer com que quem visita Lamego, os turistas, prolonguem a estadia. Sim. Como é que se consegue fazer isso? Prolongando a estadia, apenas oferecendo novas experiências, ou seja, E que tipo de experiências? O turista fica se o desafiarem a ter uma experiência diferente que evite que ele vá à procura aqui, que não dessa encontre experiência noutro território. noutro local. Nós temos imensa oferta e muito diversificada, que vai desde os percursos mais naturais e as experiências mais invulgares que algumas das nossas unidades hoteleiras oferecem. Há hoje muita gente preocupada com as questões do bem-estar, mas também com as questões ambientais. Uma pessoa estar num hotel onde pode, por exemplo, produzir a sua própria infusão, um chá, ou fazer o seu próprio gin, ou ter um percurso pelas vinhas
absolutamente único e exclusivo, ou então, para quem tem, obviamente, enfim, uma procura de experiências mais tradicionais, visitar os nossos monumentos com a melhor informação por parte dos guias turísticos que hoje a região também já tem, não apenas Lamego, como a generalidade dos municípios já disponibilizam nos nossos equipamentos turísticos, e depois perder-se um pouco também naquilo que são as experiências locais e tradicionais. Ir às nossas tabernas, aos nossos restaurantes, conhecer a Bola nas suas diversidades. Eu aí, pode ser uma visão política do problema, mas eu acho que a diversidade nos enriquece, porque se nós podemos ir à procura da tradição, mas a tradição nem sempre ajuda naquilo que é a resposta à procura. Por exemplo, no século XVIII ou XIX havia uma bola vegan? Não havia. Mas já que falou em tradição, gostava de perceber aqui com a Fátima se a tradição está a ser preservada ou adaptada, inovada também para os turistas que chegam ao território. Não, a tradição é tradição e está a ser preservada. Agora, há inovação, há melhorias, mas a tradição mantém-se... E não há bola vegan? Não há... Onde é que há bola vegan? Não tem. Então tem ou não tem? Se for de cogumelos é vegan, não é? Mas já há bola de cogumelos? Há bola de cogumelos. E há bola doce, como disse o Sr. Presidente. Mas a bola tradicional assim realmente Lamego, nunca vão chegar a um entendimento em relação ao processo de certificação? Não, mas a bola tradicional do Lamego, ou desse processo, não reza a bola vegan. Quando o certificarmos será a bola do século XXI, portanto estamos muito à frente. Mas estava a dizer que na tradição ninguém mexe, está a ser preservada, apesar de realmente se ir inovando. Eu considero, e acho que somos todos unânimes disto, que as confrarias, tanto gastronómicas como enogastronómicas, são um veículo super importante para a divulgação e a preservação das tradições e dos nossos antepassados, não é? E garantir a memória daqueles que nos entregaram o legado. Porque a gastronomia também é uma forma de contar a história do território. Exatamente. Mariana, deixa-me voltar à questão da estadia turística. Lamego é o Concelho do Douro que tem a maior oferta hoteleira. Temos também a mais qualificada, ou seja, os hotéis de luxo, de maior qualidade. A maior oferta é enoturística, ou seja, temos o maior número de quintas e caves abertas e disponíveis ao público, e as dormidas têm crescido muito, ou seja, a nossa taxa de ocupação praticamente duplicou em pouco mais de uma década. Mas dormidas de quantas noites? Quantas noites é que os turistas ficam em Lamego? Esse é um problema, não chega a duas noites. Não chega a 2 noites. Mas a verdade é que estamos a combater um outro problema que era muito mais grave do que a estadia média, que é a sazonalidade. Ou seja, uma estrutura turística tem que viver o ano todo, ou então opta por encerrar no inverno e fazer só primavera-verão. Nós temos o ponto alto no verão e depois nas vindimas, no outono, mas nos últimos anos também conseguimos reduzir a sazonalidade por força de um programa de atividades, de iniciativas, de eventos, alguns também muito tradicionais, por exemplo, entre o de Lazarim, que é durante o inverno, e conseguem atrair muita gente à nossa cidade e à nossa região. Portanto, este é um percurso, obviamente, que se faz caminhando, é como a rota da Nacional 2. Gostava de saber só agora aqui com o professor, se quem visita Lamego conhece as Caves da Raposeira, visita as Caves da Raposeira? Muita gente, muita gente. Que pessoas são essas? Portugueses, estrangeiros? Estrangeiros e portugueses. Grupos, especialmente estrangeiros. Pessoas que nacionalidades? Americanos, neste momento. Muitos americanos? Franceses, espanhóis, ingleses, bastante agora. Alemães, começam a chegar muitos alemães. E especialmente gente que procura o vinho ou vem ao Douro por causa do vinho. Aquela zona de Itália. E também há quem venha ao Douro por causa do museu. Já voltamos aqui à conversa convosco, porque o Pedro Reis está no Museu de Lamego.
Exatamente, no Museu de Lamego, e se falávamos de pontos de interesse e que têm uma capacidade de atrair turistas, o museu, e no que respeita ao turismo cultural, será com certeza um elemento de charneira para essa mesma atratividade, apesar de neste momento, e ainda que temporariamente, claro está, o museu está encerrado porque está em obras. Connosco temos a Alexandra Falcão, diretora do museu, a quem agradeço a disponibilidade. Estas obras procuram refazer o museu, que data de 1917, o edifício esse é do século XVIII. O que é que está a ser feito nestas obras? Neste momento, e boa tarde, neste momento estamos a requalificar o edifício, que efetivamente é um edifício histórico. Neste momento não estava já a oferecer as condições de conforto, quer para visitantes, quer para as peças. Estamos a resolver uma série de questões que têm que ver com a umidade e com a impermeabilização do edifício e, além disso, a melhorar toda a capacidade comunicacional do museu. E prevemos, além de obras estruturais que estão a ser levadas a efeito, a renovação de toda a museografia, justamente para que, de futuro, a experiência do visitante seja cada vez mais prazerosa, mais agradável e, sobretudo, que permita ao visitante uma melhor leitura e interpretação do espaço e das coleções. Nós estamos numa das salas, no entanto são inúmeras aquelas que compõem este museu, até porque falamos de um espólio que assambarca 18 séculos de história. Na verdade, efetivamente, o museu tem cerca de 25 salas de exposição e com peças que vão desde o século I, desde a ocupação romana aqui em Lamego, até ao século XVIII, e ainda que com também um núcleo de arte contemporânea, a partir do século XIX, XX, XXI, que queremos tenha presença na futura exposição das coleções do museu. Alexandra, eu ia aproveitar e convidá-la para passarmos para outra sala, uma sala que há pouco estivemos e que é toda ela em talha dourada. No entanto, e esta pergunta que lhe vou fazer é um tanto ou quanto ingrata, de tanto espólio, de tanta peça, consegue elencar aquilo que, a título pessoal, mais gosta? É pergunta ingrata, porque efetivamente todas as peças têm uma história, têm um percurso, uma biografia, que a partir do momento em que nos debruçamos sobre cada uma destas peças ficamos verdadeiramente apaixonados e deslumbrados. Pergunta ingrata, sim, há peças que efetivamente, e até por algum envolvimento, no contexto de investigação ou de programas de mediação levados a efeito, que têm alguma preferência, naturalmente. E refiro-me, por exemplo, a uma belíssima gravura do século XVII que descobrimos recentemente, que fizemos o seu restauro e percebemos que era uma gravura rara, muito rara, não só nas coleções portuguesas, mas de toda a Europa, que se situa entre do melhor que se produziu em termos de gravura em toda a Europa no século XVII, isto no contexto da encomenda régia de Dom Luís XIV, por exemplo, e que era uma gravura que estava completamente esquecida, abandonada, que não tinha leitura nenhuma e, efetivamente, conseguimos recuperar e perceber que era uma peça absolutamente excepcional, mas temos muitas outras peças excepcionais. A quando da reabertura, este museu será forçosamente um ponto de ancoragem no que respeita ao turismo cultural. Que tipo de turistas é que mais comumente visitam o Museu de Lamego? O museu já era um espaço âncora para as pessoas, os turistas que visitam esta região, não apenas Lamego, mas toda a região do Douro. É um dos pontos-chave de visita e no futuro queremos que continue a ser, de forma ainda mais reforçada, e em relação ao tipo de visitantes que procuramos, o tipo de turista. Normalmente nós queremos um museu que seja para todas as pessoas, queremos um museu mais inclusivo, mais participado, em que todas as pessoas se revajam e sintam este espaço como um espaço de apropriação e que reflete a memória que é de todos e não apenas de alguns. Efetivamente é um museu e até pela sua quase que identidade e gênese das suas coleções tem muito que ver
com o fenómeno da viagem, da diáspora, e temos objetos na nossa coleção de origens as mais diversas e, efetivamente, queremos fazer um trabalho nesse sentido para melhor comunicar essas coleções, de modo a que o visitante que venha da Austrália, do Brasil, do Japão, da China, da África, se reveja também neste espaço. Alexandra, muito obrigado. Um museu de todos, para todos, e com esta componente eclética que acabamos de ouvir, que permite ao visitante acompanhar estes 18 séculos de história que aqui estão plasmados e, independentemente da origem do visitante, mais um ponto turístico que Lamego tem para oferecer a quem visita esta terra no centro de Portugal. Desejoso para que o museu volte a abrir portas. Claro, sim, temos o nosso museu encerrado, felizmente, para obras de conservação e de beneficiação. Mas foram, entretanto, encontradas mas coisas que não estavam à espera. É um problema que temos em Lamego, uma cidade antiga, histórica como Lamego. Sempre que se faz uma obra é preciso fazer prospecções arqueológicas. Sempre que se fazem prospecções encontram-se achados arqueológicos que é necessário estudar e suspende as obras. E, portanto, a pressa aqui é muito relativa. Temos muita necessidade de reabrir o nosso museu com melhores condições do que as que tinha, quer do ponto de vista da visitação, quer do ponto de vista museológico, mas a verdade é que as obras estão atrasadas por causa das prospecções arqueológicas. Vamos aguardar que tudo seja concluído. Eventualmente, as prospecções arqueológicas vão resultar também trabalhos arqueológicos e estudos e até a musealização diferente daquilo que era o museu antes desta obra. O Presidente trouxe aqui há pouco para cima da mesa os números relativamente aos turistas e quanto tempo é que ficam, não chegam a 2 noites, foi isso que me disse. Sim. Mas quantos turistas chegaram no ano de 2025 a Lamego, ou passaram por aqui? Em termos de dormidas, nós estamos nas 200 mil dormidas. Em 2025? Em 2025. 200 mil. Em termos de visitas, temos muitas centenas de milhares de visitas, naturalmente, que são pontuais. Temos o turismo religioso, que vem à nossa Sé e, sobretudo, ao Santuário de Nossa Senhora dos Remédios. Eu queria precisamente perceber qual é que é o roteiro que um visitante que escolha Lamego para vir uma noite ou 2 noites, o que é que faz? O que é que opta por fazer, por visitar, por comer, por beber? Qual é que é a vossa percepção? O roteiro é muito simples. Quem ficar num hotel na cidade ou num dos hotéis da Beira Rio, que são em quintas, terá que necessariamente fazer uma visita, fazer uma prova, conhecer os nossos vinhos, visitar as adegas e a quinta. Na cidade, eu diria que há 3 elementos fundamentais. A parte central da cidade, digamos que o Rocio, Sé Catedral, Museu de Lamego, Teatro Ribeiro Conceição, o Castelo e o seu bairro. Só passear no bairro do Castelo já é uma imersão na história, mas visitar a cisterna, o Castelo, o núcleo arqueológico da Porta dos Figos, e depois temos, obviamente, o nosso ex-libris, que é o Santuário em honra de Nossa Senhora dos Remédios. Subir, eu recomendo descer as 686. 616. 686. 616. 616. Olha, que eu tive aqui de manhã o cônego, o Filipe Pereira, e tivemos com o reitor do santuário lá em cima, e ambos disseram-nos 616 degraus. Mas isso é um problema de separação entre a igreja e então, no fim da e emissão, vamos poder subi-los ou descê-los e contamos. Eu espero pela Mariana lá em cima à beira da igreja com uma garrafa de espumante e uma bola de Lamego. O escadório tem 2 fases. Tem uma fase acima da Nacional 2, que é o escadório original, e entre a Nacional 2 e a Avenida, que já não é uma obra do santuário, foi uma obra é com esses degraus que está a contar. Exatamente. Mas esses não contam, segundo sei. Não, eu conto todos os degraus. Mas deixe-me dizer, temos depois algumas relíquias fora de Lamego e temos um projeto mais alargado que eu vou falar. Temos São Pedro de Balsemão, que é uma das igrejas mais antigas da Península Ibérica. Provavelmente, se não for a mais antiga, é a segunda mais antiga. Temos
o convento Mas, de Ferreirim... Desculpe-me interrompê-lo, já me falou em tanto monumento, em tanta coisa, para ver como é que em apenas 1 ou 2 noites não dá para ver isso tudo. Por isso é que as pessoas têm que voltar. Portanto, nós estamos a contar com Então isso. quem vem só vai à Senhora dos Remédios. Não, quem vem... Não dá para ver isso tudo, Não, é impossível. quem vem para fazer 2 dias pode fazer calmamente este circuito que eu lhe estou a recomendar. Em 2 dias, Em 2 dias. a madrugar. Toda a componente vitivinícola, incluindo as caves da Raposeira, toda a zona central da cidade, bairro do Castelo e Remédios, e depois um percurso São Pedro de Balsemão, Ferreirim e Centro Interpretativo da Máscara Ibérica, em Lazarim. E se ainda tiver força, pode ir ao vizinho Conselho de Tarouca, porque nós não fazemos distinção e não fazemos por um motivo simples, porque esta ideia do Távora Varosa é também um projeto cultural, ou seja, há aqui uma ligação indistintiva entre os mosteiros cistercienses e a cidade de Lamego. E os turistas não têm essa fronteira. É certo que eu tenho um amigo que me costuma dizer, quando eu lhe mostro muitas coisas, já sei, um dia para Paris, uma semana para Lamego. Precisamos de muito tempo, porque temos, de facto, muita coisa para visitar. Mas, no essencial, este é o percurso turístico. Quanto tempo é que um turista deve reservar para visitar Lamego, incluindo as caves da Raposeira? Por minha vontade seria uma semana. No mínimo. No mínimo. No mínimo. Porque quando um turista se senta num restaurante, não é para comer um fast food, nada. Não é nada disso. Tem que apreciar aquilo que está a comer e a beber. Beber e conversar. E saber histórias de Lamego, que é muito importante, não é? E há em todas as esquinas gente. Vou dizer-lhe uma pessoa que chegou a Lamego, novo ainda, mas há bastante tempo, que sabe as histórias todas de Lamego. Nosso Presidente. Porque não é de Lamego, pois não? Não. É de onde, Presidente? Macedo de Cavaleiros. Macedo de Cavaleiros. Mas como é transmontano, gosta de saber as coisas, e aproveita. Vou dizer-lhe, quando tiver de visitar a Raposeira ou a Morganheira, indico como Cicerone, que é o melhor que eu vejo na Morganheira e na Raposeira. Portanto, só para o vinho e para as refeições, é óbvio que é preciso muito tempo. É preciso tempo. Exatamente. Usufruir do território com esse 3 tempo. dias era o ideal. Quantos? 3. 3 dias. Só em vinhos, se dedicarmos um dia ao vinho do Porto, um dia ao espumante e um dia ao Doc de Ouro, precisamos de 3 dias para visitar a região, para usufruir, para degustar, para conhecer um pouco. Porque, e há bocado comentávamos, estamos numa pastelaria. Lamego tem muito esta vivência do clube, do salão de chá, da pastelaria. Pois eu perguntava se realmente era por estarmos cá nesta emissão especial. Nós estamos no Solar do Espírito Santo, numa das principais avenidas aqui da cidade de Lamego, e é um entra e sai desde manhã. E está cheio, o espaço está completamente lotado. É uma vivência de gente que gosta de viver, de confraternizar, de receber, e isso é obviamente muitíssimo importante para essa indústria do turismo que falávamos, de ter as portas abertas, de saber mostrar aquilo que fazemos, que produzimos, de receber bem, de criar essas experiências memoráveis que fazem com que o turista tenha vontade de voltar. Fátima, e um turista que não tenha assim muita barriga pode chegar e provar uma fatia da bola de Lamego, claro, não tem que sim. comprar uma bola inteira. Não a menos que queira levar para casa. Para levar para casa e passar pelos amigos, acho que sim. Exatamente. Mas pode provar as fatias que quiser de bolo em qualquer pastelaria de Lamego. Vocês também têm um trabalho muito interessante que têm estado a fazer, não sei se já concluíram ou não, que é o levantamento dos pratos típicos de cada freguesia do concelho de Lamego. Pode-nos trazer um bocadinho o que é que são esses pratos? É um processo ainda em curso, ainda é um projeto em curso, não concluído, mas que eu acho de vital importância para deixarmos aqui um testemunho. Esse registro. Exatamente, daquilo que são os pratos. E como é que vocês estão a fazer esse trabalho? De cada freguesia. Nós estamos a fazer este trabalho por equipes,
em parceria com a Escola Superior de Tecnologia de Lamego e com a Escola de Hotelaria de Lamego também. E consiste em quê? Vão às freguesias, uma a uma? Exatamente. Em primeiro falamos com a parte política de cada freguesia, no caso com os presidentes de junta, e depois tentamos, junto dele e das pessoas que ele nos indicar, recolher as receitas tradicionais de cada freguesia do concelho, para depois trazermos o testemunho para dentro do concelho e tentarmos que fique registado e que se dê a conhecer e que se mantenham vivas as tradições e as memórias. Sem querer levantar muito o véu, já percebi que é um trabalho que ainda não está concluído. Não, é um projeto em curso. Que receituário é que o que é que já encontraram por aí? Olha, vamos encontrando muitas coisas escritas sobre o cabrito de Lamego, acompanhado do seu arroz de forno de batata assada, tudo confeccionado em forno a lenha, como prato tradicional aqui de Lamego e das freguesias que os compõem. Há um outro prato típico aqui servido entre Lamego e Tarouca, que são os milhos. Migos? Os milhos. Milhos. Cozinhada como se fosse arroz. Exatamente. Os milhos é um prato típico de Lamego de Tarouca. Antigamente era o prato chamado um prato pobre para as pessoas que trabalhavam na vinha, para levá-las para os tempos da poda, um prato nutritivo de sustento e onde se aproveitavam as carnes de porco, da matança do porco, que normalmente acontece ali nos tempos frios, logo a seguir dá-se a poda também nos tempos frios e era o prato de sustento. Os milhos são carne de porco em vinha de alhos, bem temperado, 3 a 4 dias de vinha de alhos, que depois vão fazer um estrangido normal com aquela carne, levam os milhos lavados, claro, levam a hortaliça. O milho é um acompanhamento, é isso? Funciona como acompanhamento? Não, depois é tudo misturado com aquele refogado da carne de vinha de alhos. Não. Primeiro refoga-se a carne, bem tenrinha, depois de bem refogada, bem tenrinha, junta-se os milhos e junta-se a hortaliça, que ou poderá ser grelos ou couve troncha. Nunca faltando aqui os nossos enchidos de Lamego. Um bocadinho de moira, de Lamego fazem parte deste prato. Este prato hoje é visto como um prato tradição, um prato premium, é servido numa panelinha de... E está na carta dos restaurantes em Lamego? É? Está. É servido numa panelinha de ferro de 3 patas, daquelas panelinhas que se usavam antigamente ao lume. Hoje os milhos são servidos num potezinho desses de ferro. E quem é que aprecia mais esse prato? Continua a ser o lamecense ou o turista? Todos. Todos? Todos, sem exceção. Os que nos visitam não conhecem, apreciam, passam a conhecer e muitos vêm a Lamego para voltar a comer milhos e procuram os milhos. Os lamecenses, por regra, todos gostam de milhos. O Presidente já percebi que gosta. Gosto Está aqui muito, deliciado. Gosto muito e convido-a para no próximo ano participar no Comer de Milhos na freguesia de Ferreirinho, no Centro Cultural. Ferreirinho. Onde mais de 1000 pessoas, este ano eram mais de 1200 pessoas, comem milhos, enchem um pavilhão desportivo. E só há milhos, não há mais nada? Há milhos, há massa com carne. Por exemplo, as crianças podem não apreciar muito milhos e há um prato de recurso, mas toda a gente aprecia. E quando é que acontece milhos. essa festa? É em fevereiro. Em fevereiro. A data varia um pouco. Lá está o tempo frio, Grande, precisamente. sim. É um grande evento de celebração de uma tradição e Lamego tem que ter uma tradição cultural e gastronómica muito rica, por motivo. O concelho vai desde a cota do Rio Douro, a 45 metros, até aos 1000 metros de altitude. Tem a parte vinícola, tem a parte frutícola, tem a parte mais montanhosa, onde havia os cereais e portanto, tem que haver um bacalhau da cegada, além da sopa da vindima ou da massa da vindima e obviamente, a pastorícia e o cabrito assado. Portanto, temos a felicidade de ter um concelho com todas essas riquezas que ainda hoje podem ser apreciadas e degustadas. E degustadas. Há aqui outro prato também típico que antigamente se fazia muito, que eram e são as trutas de cabeixe. Trutas de cabeixe. Porque o Lamego é aqui atravessado, passa a expressão, por 2 rios. Esses rios tinham, e as pessoas pescavam trutas
e fazia-se trutas de escabeche. O escabeche é um molho já do século passado, da Idade Média, que servia para temperar, e então era uma forma de temperar essa truta e era servida de truta de escabeche. Ainda hoje há restaurantes a servir a bela truta de escabeche, ou então com presunto, recheadas a presunto lamego. Não falamos do presunto, mas é um produto também com grande tradição aqui na Estivemos, região. se não me engano, na Presunteca. Estiveram na Presunteca, Com que 100 anos de história. continua a ser produzido no regime tradicional, mas também em regime industrial, mas preservando os processos tradicionais com grande qualidade. E, portanto, o nosso presunto e os nossos enchidos continuam a ser um orgulho para Lamego. Ó, professor Orlando, e com presunto, com cabrito, com os milhos, isto, o espumante, calha bem com qualquer coisa. Com tudo. Com tudo. Sem exceção. Sem exceção, exatamente. Desde o pequeno almoço. Agora está muito em moda o pequeno almoço. Um copo Em de Portugal não tanto. Junto dos portugueses também. Tem. Logo para começar bem o dia. Claro. Porque é muito diurético, é leve, é bom. Sabe? Olha, nós daqui a bocadinho já vamos estar nas Caves da Raposeira com a Marta, que conhece muito bem, não é? Julga que sim, pronto, já lá vamos estar. Mas gostava que nos, em pouquinho tempo, que já estamos a ficar sem tempo, que nos contasse um bocadinho, quem visita as Caves da Raposeira, o que é que vê, que experiência é que tem? Quem visita as caves vê tudo. Pode aprender a fazer espumante, que é tudo explicado e explicável. Não é? Não há segredos. Mas não conta segredos? Ou não há segredos? Não há segredos. Não. Segredos é ter bom produto, uva, bem tratada, com poucos produtos químicos e vinho muito bem elaborado. Isso é importante. E depois são passos simples, como quem faz um bolo, já falamos no pão, como quem faz pão. É misturar um fermento com um alimento de fermento e com o próprio vinho, ele faz tudo, a natureza faz tudo, não é? Quem ouvir falar parece muito fácil. Mas é. É? Mas é sim, senhor. O que custa mais disto tudo é o tempo de duração da produção do espumante. No caso da Raposeira, nunca menos de 3 anos e meio, 4 anos. 3 anos e meio. Em cave. Portanto, são imobilizados fortíssimos, milhões de garrafas. E quantas garrafas saem por ano das Caves da Raposeira? 2 milhões e 400, por ano? mais assim. Todos os anos? 2 milhões? E qualquer coisa, depende dos anos. Não é? Mas é um número que está a crescer ou, pelo contrário, a diminuir? Está estabilizado e está bem. Está bem. Porque depois, se fizermos muitas aquisições de uvas, novos produtores que vamos recebendo, e tenho uma lista deles à espera muito grande de entrarem na empresa. Vocês compram uvas a quantos viticultores? A Raposeira, 140, 150 mil. 150 produtores. 150? 50 produtores. Milhares de toneladas. Mas há mais produtores interessados em venderem a uva? Sim. Porque temos um compromisso com os nossos fornecedores de uvas e aí é que está um bocado a questão e o busilis da questão é pagamentos. Nós pagamos muito cedo. Portanto, não comprometemos o trabalho agrícola que o lavrador vai fazer. Temos esse compromisso, garantir preços e garantir quantidades e tempo de pagamento é muito importante. É um tema que já vamos abordar daqui a pouco. Vamos ter também aqui como convidado o Presidente da Adega Cooperativa de Lamego. Muito rápido, porque estamos a ficar sem tempo, um desafio para todos. Uma razão para visitar Lamego. A nossa história, o nosso património, mas sobretudo isto que testemunhamos aqui, a hospitalidade das nossas gentes. Quem vem a Lamego nunca vai defraudar. Fátima. A nossa gastronomia, as nossas tradições. Só podia ser, não é? Claro. O turista que vem a Lamego não passa fome, vai de barriga cheia e consolado. Exatamente. Não é de outra forma. Tem muito por onde degustar, tanto a nível de pratos cozinhados como de enchidos.
como de pão e bolas, como de doces tradicionais, que não falamos aqui, mas Lamego também tem doces tradicionais. Professor Orlando. Olha, há uma coisa que eu acho que Lamego sempre fez e continuará a fazer. As suas festas, a Romaria de Portugal. Portanto, as festas, a Nossa Senhora de Remédios. Não há ninguém no país que não saiba o que é a Nossa Senhora de Remédios. O turismo religioso, veja, somos a única diocese que não é capital distrito. Portanto, todas as dioceses têm sedes em capitais distritos. Lamego não. Pelo menos que eu conheça, tem bispo desde o ano 500 e pouco, sardinário, não é, Sr. Presidente? Não, sardinário, sim. Portanto, por aí vem muita por gente. aquele E estamos aqui ao lado do Minho, que gosta de festas, de romaria, visitam-nos e devem-nos visitar. E depois gostam da bola, gostam do presunto, do salpicão, gostam... E de espumante? Também. Claro. Mas eu também estar a falar daquilo que é meu não vale a pena. E depois tem uma avenida espetacular. Que é esta, precisamente. Claramente. Não vê terra Muito nenhuma, obrigada uma aos coisa três. dessa. Muito Está bem? obrigada aos três. Mas o programa ainda não acabou. Temos mais uma hora de boa conversa. De resto, foi assim, desde manhã, desde a primeira hora. Vamos continuar aqui no Solar do Espírito Santo. Fique desse lado. Estamos na última hora desta longa viagem por Lamego, na segunda semana em que percorremos a Estrada Nacional 2, a partir aqui do Solar do Espírito Santo, numa das avenidas principais de Lamego, bem no coração da cidade, ao fundo do escadório da Nossa Senhora dos Remédios. E nesta última hora contamos com mais um painel de luz, foi assim ao longo de todo o dia. Estamos aqui com o nosso anfitrião, o proprietário do Solar do Espírito Santo, José Rodrigues, também José Manuel Santos, da Adega Cooperativa de Lamego, e também a Manuela Cardoso, colega de profissão da Rádio Clube de Lamego. Muito obrigada aos três por terem aceitado o nosso convite para esta hora de conversa. Se calhar começava aqui por José, o nosso anfitrião hoje desde manhã, bem cedinho. Estamos numa casa com 36 anos, fundada em 1990. Exatamente. Qual é que é a história desta casa, do Solar do Espírito Santo? Uma história simples, um projeto familiar, na qual foi criado pelos meus pais. Logo de seguida eu e o meu irmão tomamos posse desta situação, do projeto, e avançamos e estamos neste patamar que acho que é uma boa casa em Lamego, de referência. Cheinha desde as primeiras horas da manhã. Felizmente. Completamente cheia. Felizmente. Sim, também agora com a Nacional número 2 também temos algumas pessoas que nos visitam. Nós também temos o carimbo da Nacional número 2 devidamente registado, marca registada, tudo como deve ser. E mas a rota tem realmente essa importância, ou pode ser uma alavanca para os estabelecimentos comerciais? É uma alavanca, essencialmente. Porque noto que realmente temos visitantes com essa intenção de fazer a Nacional número 2 e procuram os pontos, que é o caso da nossa casa, para fazer o carimbo, para levar uma recordação, para fazer o próprio passaporte completo. Aliás, aqui vendem muitos adereços relacionados com a Estrada Nacional 2. Sim, temos algum merchandising, desde t-shirts, uns autocolantes, uns pins, uns ímãs, que isto já foi da nossa parte. Como registramos, temos esse dever também de oferecer e dar a conhecer ao público em geral a nossa passagem, o nosso Lamego com o Solar do Espírito Santo. Muito bem, já voltamos a conversar um bocadinho. Queria aqui perceber com o José qual é que é o papel da adega cooperativa. Não têm sido tempos muito fáceis, mas qual é que tem sido o papel da adega cooperativa de Lamego na economia local do concelho? É muito importante, muito boa tarde a todos. Uma adega cooperativa é realmente a concentração fundamentalmente dos pequenos e médios viticultores, pessoas que não têm dimensão para por eles próprios poderem desenvolver o seu negócio, e naturalmente uma cooperativa é sempre um veículo para juntar sinergias, juntar, enfim,
produção para depois poder colocar no mercado da melhor maneira. E tem conseguido ser essa união? Sim, temos conseguido. Aliás, e se não fossem as cooperativas na região de Marcada de Douro, provavelmente a situação era bem pior do que aquela que se vive hoje. Portanto, são as cooperativas que de alguma maneira fazem este ponto entre a produção e a comercialização. E temos conseguido minimamente, de tal maneira que todos os anos temos mais pessoas a aderir, porque mesmo, como eu disse há pouco, mesmo com a dificuldade que hoje se vive num setor, as cooperativas ainda são aquelas que vão respondendo às necessidades. E só para dar um exemplo, por exemplo, em 2024, provavelmente toda a gente ouviu falar, que houve muitos lavradores, muitos viticultores que não conseguiram vender as suas uvas, ficando as uvas na vinha, e uma cooperativa obriga-se a receber toda a produção dos seus associados. Só aqui estão a ver aqui uma diferença e da importância de uma cooperativa, efetivamente, na coesão territorial e na valorização do produto. Portanto, são essa mão amiga dos vitivinicultores e, sobretudo, dos pequenos e médios produtores. Claro, fundamentalmente o objetivo das cooperativas é juntar essa gente, porque os grandes viticultores têm eles próprios capacidade financeira e até logística para naturalmente promover o seu produto, vendê-lo e resolver os problemas todos que existem na área. Mas fala-se tanto do crescimento do turismo no Douro. Os pequenos e médios produtores não estão a beneficiar desse crescimento? Não, alguns sim. Mas porquê que uns sim e outros não? Porque têm provavelmente a capacidade para poder ter espaços para receber esses turistas, têm logística, têm pessoas, e outros não, porque são muito pequeninos e não têm essa logística. É evidente que a cooperativa faz esse papel, porque os turistas que hoje vêm, por exemplo, a Lamego e atrás da Estrada Nacional número 2, depois visitam-nos e aí têm naturalmente os produtos de toda a gente, é evidente que uma marca própria, como estamos ali e podemos mostrar algumas, e portanto os turistas fazem exatamente, não vão diretamente à exploração do viticultor, do pequeno viticultor, mas depois compensam isso com a ida à cooperativa onde podem fazer prova e comprar o produto que naturalmente lhes oferecemos. Muito bem, já vamos falar um bocadinho mais sobre esse trabalho junto dos pequenos e médios produtores. A Manuela está na região há 36 anos, como jornalista, a exercer o jornalismo há 36 anos, através da Rádio Clube de Lamego. Este jornalismo de proximidade é muito importante, sobretudo nestas regiões do país. Para dar voz a estes problemas que ouvimos aqui pela voz do José Manel, por exemplo, do José Manuel Santos, das uvas, do problema do escoar, as uvas. Sim, boa tarde a todos, obrigada pelo convite também. É verdade o que a Mariana disse, estamos há 37 anos como rádio local e obviamente que somos um meio de transmissão, tal como vocês, a nível televisivo, nós a nível radiofónico e mais local, para levar até aos nossos ouvintes não só as coisas menos boas que possam acontecer na região, mas particularmente as melhores, é aquelas que nós gostamos de dar. Uma boa notícia fica muito mais bonito dar do que uma má notícia, mas obviamente que somos um órgão de comunicação social que também está atenta a esses problemas, não só à vitivinicultura, mas a todos os outros. Como é que estão próximos das pessoas? Como é que se fazem próximos dos vossos ouvintes? Com reportagens, com entrevistas que vamos fazendo também aos presidentes das várias instituições e que eles próprios, através da rádio, aproveitam esse meio para, no fundo, transmitirem as suas preocupações através da rádio. É assim e como é que está o Conselho? Quais são as preocupações que se vivem, que se respiram na rua? Eu penso que há aqui uma falha grande ainda na cidade de Lamego, a nível da restauração. E que me desculpem quem estiver no meio da restauração, há ainda algumas lacunas que podiam melhorar. Mais camas em Lamego para se dormir. E na restauração, a nível de restaurantes, eu penso que... Mas há poucos? Há poucos e pelo menos que... e é isso que eu digo, porque é com muitos daqueles que fazem a Nacional número 2, e quando eu estou aqui sentada no Espírito Santo, muitas vezes, e chega um turista que está a fazer a Nacional número 2 e me pergunta onde é que eu devo ir almoçar, onde é que eu devo ir lanchar, onde é que eu devo ir jantar. E sinto alguma dificuldade, tenho pena de dizer isso. Mas a falha está na promoção?
Na sim. divulgação? A divulgação e talvez no cuidado que os restaurantes deviam ter, mais pratos, por exemplo, típicos que eu falo, aqui mesmo na cidade do Lamego, para não fugirem para concelhos limítrofes, que é isso que acontece. José, concorda aqui com a Manuela, que gostava também de o ouvir falar? Respeito a isso, não é? Como é óbvio. A minha casa, que já acabei de dizer, é uma casa de excelência, com alguma referência, e por causa disso também combati um bocado aquilo que a Manuela no fundo está a dizer. Revolucionei, fiz algumas modificações, algumas inovações. Não, mas sente que pode haver aqui alguma falha na divulgação, na promoção desse turista que chega, está a fazer a Nacional 2? Poderá haver, não queria entrar muito nesse registro, mas poderá haver. Agora, realmente, hoje o cliente também é muito exigente e acho que poderíamos, Lamego, ter aqui alguma divulgação de alguns produtos mais regionais. Eu farei na minha área isso. Há algumas casas aqui também de referência que o farão, mas realmente a Manela tem alguma razão. Poderia haver aqui umas coisas, uns restaurantes mais típicos que poderiam cativar mais alguns turistas, mas sinceramente não queria entrar por aí. Mas se chegar algum turista e vier aqui pedir uma sugestão realmente sim, para claro, almoçar, claro, sim, sabe poderei. onde é que Claro, sim, deve indicar? Sim. E menciono, e independentemente de serem bons ou maus, são de Lamego. Muito bem. José, gostava também de o ouvir aqui ainda falar sobre esta questão do vinho. O turista que chega a Lamego procura conhecer a origem do vinho e desta região. Há vários segmentos nessa área do turismo. Naturalmente, há aqueles que vêm dirigidos para o vinho e para a vinha, e esses é muito fácil e muito simples, naturalmente, motivá-los e sensibilizá-los e mostrar-lhes. Há outros que nem tanto, mas que gostam, naturalmente, de provar os produtos locais e os vinhos locais, e, portanto, também não é muito difícil. E há aqueles que, enfim, que vêm a Lamego porque gostam de Lamego, por conhecer a sua história. Mas eu penso que o mais importante de tudo isto é as pessoas saberem contar uma história aos turistas. E que história é essa que deve ser A contada? história é uma história simples. É onde estamos, o que somos, o que é que queremos. E basta contar-lhes uma história simples. Mas conte-nos essa história. Não, eu estou-lhe a dizer, por exemplo, eu tenho um alojamento local e recebo naturalmente muitos turistas na Quinta, uma quinta que eu tenho aqui perto, a 5 km de Lamego. No concelho de Lamego? Sou de Lamego. E lembro-me, por exemplo, que recebemos lá uns israelitas e eles vinham muito sisudos porque realmente já tinham andado muitos quilómetros e chegaram, foram recebidos pela minha filha que fala muito bem inglês e eu que mais ou menos arranho, e entretanto começamos-lhe a contar a história do Douro, do vinho do Porto, etc. Uma prova de vinho logo a seguir, e eles mudaram totalmente, digamos, o seu estado de espírito. Portanto, contar uma história no momento próprio sobre qualquer elemento da cidade, da região, é realmente uma porta aberta e uma simpatia que se arranja. Agora, se efetivamente as pessoas não estão preparadas para receber os turistas e a única coisa que querem é naturalmente que eles deixem o dinheirinho deles, que é muito importante, e se eles vêm uma vez e não voltam mais. Se lhes contarmos esta história, se os recebermos com simpatia, se lhes formos capazes de dar um produto de excelência, tenho a certeza que eles voltam cá mais vezes. E, portanto, essa formação das pessoas, há bocado estava aqui a ouvir estes meus colegas, e falta efetivamente aqui alguma formação. Mas já voltamos aí, está bem? Porque quem tem agora uma história para nos contar é a Regina Nunes, que está num local, uma referência da hotelaria, não só no concelho, mas na região. Regina. É verdade, Mariana. Estou precisamente numa unidade hoteleira aqui de Lamego, bastante particular. Para quem não conhece, eu estou no Six Sense. E para nos falar um bocadinho sobre este mesmo hotel, este mesmo espaço, tenho comigo o Dr. Eduardo Johnson Silva, que é o diretor-geral deste hotel. Em primeiro lugar, Eduardo, muito obrigada por nos ter recebido tão bem com esta paisagem deslumbrante, não é? Muito obrigado. Que este hotel nos consegue presentear. Obrigado nós por estarem aqui connosco. Eduardo, eu pergunto-lhe que ofertas é que vocês têm para os vossos clientes, tendo em conta que esta unidade hoteleira é uma unidade hoteleira particular porque oferece experiências de luxo e diferenciadoras, não é? Sim, nós, em termos gerais, nós procuramos sempre dar algo fora do comum. Aliás, nós temos um compromisso baseado em 3 pilares com os nossos clientes. O primeiro é a sustentabilidade, depois temos o wellness e em terceiro lugar,
é de facto as experiências que nós oferecemos fora do comum. Quer-me explicar o primeiro, a sustentabilidade? Que eu sei que tem uma história para partilhar connosco, não é? Posso, a sustentabilidade é bastante abrangente, mas eu vou falar num tema que de facto para nós é muito importante, que é nós produzimos grande parte daquilo que oferecemos em termos de menus aqui no Six Senses de Douro Valley. Mesmo aqui ao nosso lado temos uma horta de ervas aromáticas e um pouco mais à frente temos uma produção de vegetais variadíssimos que oferecemos no nosso pequeno almoço e nos nossos menus. Portanto, só a começar daí já é um ponto positivo. Sim, eu até diria o seguinte, nós tivemos a felicidade da Forbes vir verificar o nosso pequeno almoço há cerca de 3 meses atrás e classificar o nosso pequeno almoço como o melhor pequeno almoço do mundo. Isto é verdade. Do mundo, Eduardo. Do mundo. Se não acreditarem, venham experimentá-lo. Mas foi a Forbes, não fui eu. Muito bem, muito bem. Passando agora à segunda componente, que é o bem-estar, não é? Bem-estar. Nós, em termos de bem-estar, temos, faz parte de um dos grandes pontos fortes da Six Senses. Vamos visitando, para as pessoas lá em casa também poderem conhecer. Um dos pontos fortes da Six Senses é a componente wellness, em que nós tentamos facultar ao cliente, mais uma vez, uma experiência diferenciadora, uma coisa única. Nós temos, entre os tratamentos normais, temos muitas vezes algo diferenciado também, como por exemplo temos uma coisa que se chama biohacking. O biohacking é o ideal para quem quiser libertar-se do stress ou curar-se rapidamente de uma viagem longa ou de jet lag, esse tipo de situação. E temos variedíssimas outras situações também que incorporamos em todo o nosso bem-estar. E está a trovejar. Está precisamente a trovejar. Sim, senhor. Oxalá que não chova agora, que São Pedro seja nosso amigo. Relativamente a outras experiências, as experiências que sejam pouco comuns ou fora do comum. Exatamente essas, não é? Pronto. Vou-lhe falar aqui numa que eu achei muito giro, quando eu da primeira vez vim a Six Senses, tive a oportunidade de fazer. Temos o ritual do fogo, mas vou-lhe falar numa que se chama Kokedama. E isso é uma técnica japonesa. Kokedama é uma palavra composta de koka e dama. Isso quer dizer koka é musgo e dama é bola, em japonês. E então é uma técnica de se fazer uma espécie de um bonsai que a pessoa faz e que leva consigo. Que aprende a fazer e que leva consigo. Temos aqui uma zona que se chama o Earth Lab, que é o laboratório da Terra, onde as pessoas podem fazer o kokedama, podem fazer o seu próprio mistura de chá, aprendem a fazer uma série de coisas que são de coisas novas, completamente diferenciadoras. E quanto à sua pergunta no início, eu acho que é isso que o nosso cliente procura. O cliente procura algo diferenciador, uma experiência que seja única, e que faça com que não tenha tido essa experiência em mais lado algum. E então vem aqui ao Six Senses de Douro Valley para a ter. Exatamente. Eduardo, nós antes deste direto falámos que este espaço, este hotel, era um conjunto de residências centenárias, correto? É verdade. Isto tem uma história, tem um storytelling muito, muito forte por trás. Inclusive temos aqui uma floresta que reza a história que foi uma floresta construída pelo dono da Quinta do Val de Abrão na altura, porque a esposa disse que queria uma floresta e que só vinha viver para aqui se tivesse uma floresta, que é a floresta que nós temos. É uma das outras experiências que nós facultamos aos nossos clientes, é uma visita à floresta, que é de facto um momento único. Aliás, parte da visão da Six Senses tem a ver com nós reconectarmos connosco próprios, com os outros e com o mundo à nossa volta. Essa é a visão de Six Senses. E não há nada melhor do que uma pessoa conseguir se reconectar fazendo uma volta na floresta. Temos autênticos presépios dentro da floresta que só visitando é que a pessoa consegue perceber o que é que está ali. Além do legado histórico, do património, também conseguem ter esta integração com a natureza.
E essa é uma das experiências. É. O Rio Aliás, Douro também, não é? Como vista. isto é de facto idílico. Idílico, e uma das coisas que nós vamos fazer é vamos tentar empacotar todos os barulhos, todos os sons da floresta e criar uma música com isso para os nossos clientes. Ou seja, criar aqui algo que seja muito imersivo e que seja sensorial. Daí a palavra Six Senses, que são os 5 sentidos. Tudo o que se faz tenta-se apelar aos 5 sentidos, mais o 6º sentido, que é a intuição. Eduardo, posso lhe fazer uma pergunta? Por norma, os valores, como é que são? Eu preferia não falar. São valores que estão dentro daquilo que se espera para este tipo de produto. Nada melhor do que espreitar e ver, não é? Exato. Podem ir ao site verificar os valores em causa. Nós temos muitas tipologias, temos 71 habitações, 71 quartos diferentes e temos 17 tipologias diferentes. Portanto, há para todos os gostos. Há para todos os gostos. Exatamente. Muito bem. Obrigada, Eduardo. Sem dúvida alguma que com esta imagem para o Douro, e não só, também, estava-me a dizer o Eduardo há pouco que nós estamos a ver uma das regiões mais bonitas aqui, que é precisamente as vinhas do Mourão, certo? Sim, temos a Quinta do Mourão aqui em cima, mas também temos aqui várias outras quintas, estamos rodeados de quintas. E, de facto, a envolvência que isto tem é uma envolvência que eu acho que lhe disse isso há pouco. Eu, quando vim para esta zona, senti-me mesmo muito português. Porque, de facto, é uma zona que tem uma beleza natural e uma autenticidade portuguesa inigualável, quase. Que maravilha. Eduardo, muito obrigada por ter partilhado connosco um bocadinho desta experiência. Soube a pouco, mas só a vista é maravilhosa. Mariana, partilhamos agora este pontinho de direto para conhecer um bocadinho melhor desta zona de Lamego sobre o Rio Douro. Muito obrigada, Regina. Vamos continuar aqui a conversa com os nossos 3 convidados. Gostava de voltar aqui ao José Manuel Santos, ainda sobre esta situação da viticultura douriense, ainda sem soluções políticas à vista. Bom, neste momento a viticultura douriense passa por um período muito atribulado, não é? Mas já não é de agora. Não é de agora, não é de agora. Mas agora ainda está muito mais, digamos, muito mais visível. O Douro não consegue competir com preços baixos. Quer dizer, basta saber que 1 hectare de vinha no Douro produz entre 5 e 6 pipas de vinho. Se for para o Alentejo ou se for para o Ribatejo, produz 4 ou 5 vezes mais. Portanto, nós não conseguimos competir com essa gente com os preços, porque eles conseguem produzir muito mais barato por nós. Portanto, nós temos que competir pela qualidade, pela diferença. E, portanto, nós não temos conseguido, dadas as regulamentações da região, que esse objetivo se consiga, portanto, só politicamente. Mas como? Naturalmente alterando a legislação, alterando os normativos, porque vamos lá ver, eu vou dizer aqui uma coisa que se calhar a menina não sabe. Sabe que uma garrafa de vinho do Porto, que hoje se apresenta no mercado, 2/3 do que está lá dentro não é nosso. Que é a aguardente. A aguardente que o vinho do Porto tem necessidade de juntar para a fermentação, é toda ela importada. E cada litro de aguardente são precisos 7 litros de vinho para poder fazer esse litro de aguardente. Portanto, nós precisamos de importar outra colheita, como a que nós cá temos, para podermos fazer o vinho do Porto. E o que é que acontece ao vinho de cá? Fica por vender. Naturalmente que os lavradores que não vendem, não têm rendimento, vão à falência ou desaparecem. Só esta nota. Há 25 anos, quando eu era dirigente da Casa de Douro, nós éramos 45 mil lavradores. Hoje são 18 mil. Está a ver? Em 25 anos, o que é que isto reduziu? Porquê? Por falta de rendimento, as pessoas só abandonam, porque efetivamente não têm rendimento. Como é que nós queremos que os jovens... E de ano para ano há cada vez mais gente a abandonar. Não, somos 18 mil, éramos 45 mil, está a ver? E se continuarmos nesta situação, em que o lavrador não tem rendimento para a sua sustentabilidade, isto é, não tem dinheiro para comprar os produtos analógicos, os produtos fitofármacos, não tem dinheiro para podar, não tem dinheiro para tratar, e portanto, quer dizer, que chega ao fim do ano e acaba. E, portanto, naturalmente que essas vinhas vão ser compradas por alguém e por quem?
por aqueles que têm capacidade financeira, pelos comerciantes, por aqueles que estão no comércio. E, portanto, é preciso que politicamente haja aqui um equilíbrio. Não é? E a falta de mão de obra também é um problema. Naturalmente que sim, mas isso vai-se... Mas é dos menores? Não, é um problema que se sente bastante, mas que felizmente com a imigração esse problema vai sendo atenuado. Mas é um problema também a ter em conta. Mas só e apenas graças à imigração? Sim, claramente. Se não fosse a imigração neste momento no Douro, como noutras regiões agrícolas no país, estávamos numa situação perfeitamente incomportável. E, portanto, a imigração... Qual é a porcentagem de estrangeiros que temos a neste trabalhar momento, aqui neste devem ser setor? para aí 30% a 40% já. 30% a 40%. A trabalhar na região. Portanto, é este também um dos problemas que se vive hoje no setor do Douro. E, portanto, é preciso que politicamente se encontrem mecanismos de defesa desta gente, sobretudo os mais pequenos. Naturalmente, o cooperativismo resolve, mas é preciso pensar também como é que o Governo há de ajudar as cooperativas a tentar resolver os seus problemas financeiros, que são muitos. Portanto, se a cooperativa não estiver bem financeiramente, não consegue pagar atempadamente aos seus viticultores. Portanto, temos aqui um problema acrescido de baixa de preço, por um lado, e depois dificuldades de pagamento. Mas tem conseguido até agora, ou também já há problemas? Temos conseguido equilibrar. Naturalmente que na região há cooperativas muito boas que pagam, digamos, atempadamente, e há outras com mais dificuldades que pagam com mais dificuldade. Mas é o caso da adega cooperativa de Lamego? A nossa cooperativa, felizmente, paga atempadamente. Não paga, digamos, um preço muito elevado, porque nós temos que vender o produto aos comerciantes e, portanto, nós não podemos impor o preço, que é outra coisa engraçada. Quer dizer, nós não conseguimos impor preço. Quem faz o preço é quem compra, que é uma coisa que não se vê em lado nenhum, ou melhor, não se vê noutros setores. E, portanto, é preciso haver aqui, da parte dos comércios... Sim, não é quem vende, é quem compra. E da parte dos produtores, aqui há algum equilíbrio, por forma a que esta situação se possa ultrapassar. Porque, senão... Em quanto tempo? Tinha que ser ontem. Tinha que ser ontem. E por isso é que a situação que se vive hoje na região é muito... Mas parece que de ano para ano estamos sempre a ouvir o mesmo. Não. E ainda assim o setor parece que vai resistindo a muito custo. Vai resistindo porque vai tendo as suas economias, mas penso que as economias já acabaram e neste momento já não há fundo de maneio para poder aguentar. E portanto por isso é que nós devemos neste momento ainda vinhas por podar. Porque as pessoas não têm dinheiro para naturalmente fazer os seus granjeiros. Isto é dramático para quem está numa organização como eu estou e ver as pessoas todos os dias à procura de alguma ajuda financeira para poder resolver os seus problemas. É evidente que Lamego não é das situações piores, mas de qualquer maneira, em termos da região, há situações dramáticas mesmo. E, portanto, é preciso que o Governo perceba isto e veja as especificidades do Douro, porque eu bem sei que o Governo tem que governar para o país. Mas o Douro é realmente uma especificidade e, portanto, temos que ter uma política própria para a região. Porque nós produzimos pouco, não é? Não podemos competir pela quantidade, nós só competimos pela qualidade e temos um produto único que pode resolver tudo isto, que é o vinho do Porto. Não é? Quer dizer, só nós é que produzimos vinho do Porto e, portanto, nós temos aqui, digamos, uma espécie de salva-vidas para toda a região, se nós soubermos valorizar este produto. Não é? Porque muitas vezes nós vemos... Mas é mais valorizado o espumante do que o vinho do Porto em Lamego, ou não? Não, qualquer vinho de mesa, infelizmente. Qualquer vinho de mesa hoje e porquê? Porque, efetivamente, sabe que o vinho do Porto só pode ser comercializado fundamentalmente pelos chamados comerciantes de vinho do Porto. E eles estão habituados a este ritmo de negócio, a este modelo de negócio de preço baixo, e, portanto, para eles dá sempre. Porque se não vendem 10, vendem 8. Então só compram 8 ao lavrador. O lavrador é que tem que fazer menos. Portanto, eles têm sempre a sua margem garantida, os lavradores é que nunca conseguem fazer isto. E, portanto, é preciso haver aqui um equilíbrio. Isto só se consegue o equilíbrio politicamente. Porque a conversa, o diálogo, que todos nós ouvimos falar, isso não resulta, porque quem está a comprar quer comprar o mais barato possível, não é? Para ganhar o máximo possível. Quem quer vender por maior preço possível, mas que não consegue, porque realmente não tem mais ninguém a quem vender. Eu não consigo vender vinho do Porto a outras pessoas que não seja aquela gente. E, portanto, isto é muito importante e é uma pena que uma região como esta, que já foi, digamos, a maior e a melhor região agrícola do mundo, para não dizer do país, seguramente, e até do mundo, está hoje numa situação perfeitamente de grande debilidade, ao fim e ao cabo. Grande dificuldade. Manuela, acredito que há quase 4 décadas a exercer jornalismo nesta região. Trabalhou sempre aqui, certo? Sim. Trabalhei sempre aqui. Também eu só gostava de voltar atrás, se a Mariana me permite. Força. Quando eu falei aqui mais camas, mais alojamento, tenho de corroborar aqui com o professor Zé Manel, o alojamento local.
é uma mais-valia neste momento em toda a região. Para colmatar essas falhas que diz que na sua percepção sem sombra de existem dúvida. no Eu Conselho. falo assim porque também sou proprietária de 2 casas de alojamento local, não na cidade de Lamego, mas sim no centro da região do Douro, e sinto isso. O alojamento local veio colmatar um pouco essa pequenina falha, porque eu não vim aqui dizer que não há camas no Douro. Porque assim, parece-me a mim, pelo menos é a minha percepção, corrijam-me se eu estiver errada, que não há falta de hotéis em Lamego. Se calhar não são para todas as carteiras. Também não são para todas as carteiras, mas falha não haverá de hotéis em Lamego. Só que também temos de pensar nas pessoas que nos visitam e na carteira das pessoas que nos visitam. E quem é que nos visita? Quem é que visita Lamego? Quem é que é o turista de hoje que chega a Lamego? O turista português ainda também, mas muito, muito o estrangeiro. Muito. Diga, Zé Manel. Só para complementar, diz aqui a Manuela, eu não tenho esta visão de falta de camas. De camas, não tenho. Provavelmente ela, que anda mais no terreno, saberá. Aquilo que eu acho é que nos falta alguma mão de obra qualificada para saber receber, e nós somos até caracterizados por pessoas que recebem bem, que gostam muito de partilhar com pessoas que nos visitam, mas eu acho que ainda não estamos no ponto para saber captar e fixar os turistas mais tempo aqui. É o que nós queremos, não é que os turistas venham a Prolongar as estadias. Mas já lá vamos, então. É um bom tema para depois deste direto do Pedro Reis, que está precisamente num dos pontos de paragem obrigatória para quem visita o Concelho de Lamego. Pedro. Precisamente, nós estamos nas Caves da Raposeira, aquela que é, porventura, a marca mais prestigiada de espumantes portugueses. Connosco temos Marta Lourenço, enóloga da Raposeira, a quem agradeço a disponibilidade. Nós estamos aqui numa zona, não podemos ir muito mais para dentro porque as paredes são extremamente grossas e não temos sinal, mas estamos numa zona onde a magia, depois da vindima e do engarrafamento, acontece, não é assim? Certo. Neste momento, nós temos em plena fase de engarrafamento, a segunda fermentação, que é aí que se dá, que o espumante ganha o gás natural que tem, é a operação que está a decorrer neste momento. Aqui estamos numa zona que é um pequeno museu, onde nós mostramos um bocadinho do que era a história do antigamente, como se trabalhava, completamente tudo manual, à atualidade. Aos dias de hoje. Temos um colega que está ali a simular... Ia perguntar precisamente o que é que o Sr. José António, que está ali, e vou pedir ao João Lacerda que nos dê a imagem, está a fazer. É necessário que este processo seja repetido quantas vezes? Durante os 3 anos em que as garrafas ficam aqui em estágio, não é? Não, este processo é feito apenas quando o espumante vai para o mercado. O espumante, quando se dá o engarrafamento, junta-se ao vinho um licor de tiragem, que é uma mistura de açúcar e vinho, junta-se uma levedura, um fermento, e é esse fermento que vai consumir esse açúcar e que vai gerar o gás natural que o espumante ganha. De seguida, esse espumante fica na cave a dar-se a segunda fermentação, para se gerar o gás, e depois, durante 3 anos no mínimo, pode ir até 10 anos, 12 anos, estão os espumantes aqui a envelhecer, em contacto com essas leveduras, para enriquecer e para tornarmos os espumantes mais delicados, mais glamourosos, não é? Porque eu costumo dizer que quando bebo um espumante eu quero suavidade, eu quero que um espumante me dê prazer, eu não quero meter um espumante à boca e que ele me agrida, que me faça chorar, não é? Porque às vezes há aquele espumante que tem aquele gás assim muito bravo. E daí, nós na Raposeira temos essa política, no mínimo 3 anos, isto para os meios secos e para os doces, porque quando falamos num espumante bruto, já temos muito mais tempo de estágio, já vamos aos 4 anos e mais. E só quando o espumante está apto a ir para o mercado, ao fim desses 3, 4, 5, 10 anos, é que é feita esta operação, como o meu colega o António José está a fazer. Dá pelo nome de? António José. Não, a operação. Remoage, que é remover toda essa levedura do corpo da garrafa para o gargalo. Eu tenho aqui uma, se quiser ver, eu posso mostrar. Vamos então verificar o que é que acontece depois do engarrafamento, de estarem a dormir, como há pouco disse, não é? As garrafas ficam a dormir. Temos aqui a lanterna para verem melhor. O espumante, todo este depósito, que está aqui concentrado aqui neste pontinho, não sei se consegue ver, assim com a lanterna acho que se consegue ver melhor. Isto são leveduras que estão aqui, que foram estas leveduras que realizaram a segunda fermentação. O que o meu colega está a fazer, estas leveduras durante todo o processo estão aqui no corpo da garrafa e ele, dando aquele oitavo de volta,
Este processo demora cerca de 17 dias, porque é feito uma vez de manhã e outra vez à tarde, e demora esse tempo até toda a levedura estar aqui. Ou, se for um processo automático, em 5 dias conseguimos otimizar o processo, porque trabalhamos 24 ou 24 horas e é muito mais célere o processo. E o que é que isto faz? Porque se eu não fizer isto, o espumante, todo ele está turvo. Sabe? Tudo isto é levedura natural, isto não tem mal nenhum, não é? E isto não nos faz mal, pronto, mas tudo isto são as leveduras que estavam ali dentro. E é para isso que serve este processo que o meu colega está a fazer. E concluído este processo, que fase é que se segue? De seguida, quando toda a levedura está aqui, normalmente é feito o que se chama o dégorgement. O dégorgement pode ser feito à la volée ou à la glace. Traduza-me isso, por favor. As tecnologias são francesas, não é? Porque nós bebemos a tecnologia, não é? O know-how do saber fazer, bebemos em Champagne, não é? Em França. E então o que é feito? Quando todo este depósito está aqui no gargalo, esta bolha de ar que todas as garrafas têm, não é? Porque a vidreira garante-me que eu aqui neste limite é onde eu tenho os 750 mililitros que tenho que ter uma garrafa. Quando esta bolha de ar, não é? Se eu tiver assim, esta bolha de ar está aqui. Quando esta bolha de ar está aqui, basta-me retirar esta carica suavemente e todo este depósito que estava aqui vai sair e este vinho vai ficar todo ele clarificado, porque a borra saiu toda. Está bem? É o que se faz de seguida. De seguida adiciona-se o que se chama um licor de expedição. Esse licor de expedição, normalmente, há muitas formulações que se podem aplicar. Nós aqui na Raposeira fazemos um licor 100% só vinho e um bocadinho de sulfuroso. E, se for um meio seco ou um doce, temos que juntar um bocadinho de açúcar também. Um meio seco, isto depois a legislação exige 30 gramas, um doce 50 gramas e nos brutos nós dosamos mais ou menos 7 gramas de açúcar por cada litro de vinho. Este licor é só isto, há quem ponha vinho do Porto, há quem ponha aguardentes velhas, pronto, pode. O nosso objetivo aqui é só metermos vinho. Porquê? Porque não queremos mascarar, nós queremos autenticidade, porque aquilo que nós procuramos quando nós produzimos os nossos espumantes é que os nossos espumantes espelhem os terroirs que trabalhamos. Nós trabalhamos aqui na Raposeira essencialmente Douro, a região do Douro, uvas do Douro, cerca de 50% e outros 50% do Távora Varosa, da região do Távora Varosa. E o nosso objetivo é que, variando nos espumantes, temos espumantes que são 100% Douro, outros que são 100% Távora Varosa. Nós queremos, eu costumo dizer que as pessoas, quando provam os nossos espumantes, que seja como mergulharem nestes territórios. Está bem? Daí, não criarmos grandes suspensos à volta do licor, porque nós queremos autenticidade. É terra a terra. Exatamente. Permita-me, falou-me há pouco da terminologia francesa, que forçosamente é herdada da região de Champagne. Os nossos espumantes ficam assim tão aquém num espumante de Champagne? Eu sou a pessoa mais suspeita do mundo para o senhor perguntar isso. Porque eu costumo dizer que o Távora Varosa, especialmente, que é a melhor região do mundo para produzir espumantes. Nós temos aquilo que eles não têm, aqui, na região aqui do Távora Varosa. Não sei se já teve a oportunidade para ver lá. É assim, a região em si é uma região muito especial. Porquê? Temos solos altamente graníticos. Se nós pensarmos, mesmo o Douro, os grandes vinhos do Douro, a maioria deles vão todos buscar as uvas às zonas já de transição, onde há xisto, mas já há muito granito. Porque o granito ajuda-nos naturalmente a preservar a frescura natural das uvas. E depois temos outra coisa aqui, que é a amplitude térmica. Temos dias muito quentes e noites muito frias. E o que é que isto me dá? Eu consigo ter vinhos com uma frescura natural, quando a maioria dos colegas, inclusive do mundo inteiro, têm que andar a acidificar, a juntar ácido tartárico, que dá uma acidez amarga e que a gente sente uma secura de boca. Nós, naturalmente, conseguimos isso com as uvas que nascem neste território. Mas isto só se consegue aqui. Porquê é que a região de Champagne não consegue? O senhor, se for à região de Champagne, eles andam a colher as uvas, a maturação deles anda entre os 7 e os 9 graus de teor alcoólico. Uma uva que tem 7, 9 graus de teor alcoólico nunca tem a parte da acidez como nós temos. Nós conseguimos ter acidezes como eles. Acidez total de 14 gramas, de 17 gramas. Pronto, eles não conseguem isso. Porquê? Porque nós aqui temos mais horas de sol do que eles. Logo, temos uma maturação fenólica muito mais rica, temos vinhos muito mais ricos, muito mais saborosos. Muito obrigado, Marta Lourenço, enóloga na Raposeira, que nos deixou aqui uma sugestão que aponta para aquele que será, eventualmente, o melhor espumante do mundo. Já tivemos aqui também um grande embaixador das Caves da Raposeira, o professor Orlando Lourenço, esta tarde. Voltando aqui um bocadinho à conversa com o José Manuel Santos, dava aqui um mote para atração e fixação, ou o prolongar da estadia dos turistas em Lamego. O que é que ia dizer?
E é exatamente isso, que realmente os operadores turísticos e aqueles que têm naturalmente serviços para oferecer aos turistas têm que encontrar formas de realmente fixar os turistas cá, oferecendo-lhes naturalmente produtos endógenos, experiências culturais, visitas, enfim, um conjunto de... Tem que haver imaginação, porque se for só para receber sem mais nada, naturalmente que as pessoas chegam e vão-se embora, não têm outra hipótese. E o setor dos vinhos também ficaria a ganhar com isso? Naturalmente que sim. Naturalmente que os setores dos vinhos ficar, quanto mais noites, quantos mais dias ficarem, naturalmente mais produtos endógenos vão consumir e naturalmente que o vinho de Lamego tem realmente uma importância extraordinária nessa função. Bastará, por exemplo, sabe que Lamego sempre teve uma importância extraordinária no vinho. Era uma sub-região especial dentro da região de Marcado de Douro, de tal maneira que há um ditado popular que diz vinhos de Lamego, queijos do Alentejo. Não é? Porque realmente antigamente os queijos do Alentejo são muito conhecidos e o vinho de Lamego dentro da região de Marcado de Douro também tinha uma especificidade e de tal maneira que a adega de Lamego neste momento, por exemplo, nós vimos ali espumante, a adega de Lamego neste momento está a produzir um espumante extraordinário, o Lamecos, que está por aí, não sei onde é que ele anda, não é? E que tem tido uma extraordinária saída, porque Lamego tem exatamente um terroir próprio para a produção de vinhos base de espumante. E não é por acaso que a Raposeira está em Lamego, não é? Portanto, porque realmente... E ali na Nacional 2. Também é Nacional número 2, como a adega também é Nacional número 2. Mas fundamentalmente é o terroir, é as características do terreno para a produção de vinhos... E falavam disso precisamente no direto. Exatamente, a produção de vinhos brancos. E naturalmente que esses vinhos têm características importantes, que têm uma acidez muito maior, são muito mais frutados. E estes vinhos são realmente uma base de espumante, de tal maneira que a adega de Lamego, que também tem espumante, como eu disse, tem tido uma saída enorme nesse segmento concreto do espumante. Bem, se hoje andarem turistas por aí, devem ter sido surpreendidos por esta chuva claro, que caiu repentinamente aqui na cidade. Também é bom. Também é bom para o setor. É bom para o setor, com certeza. Naturalmente, nesta altura não é fora, ainda não é fora da época. Não vem muito apropriado porque começam a vir as doenças. Já vem fora da época. Já vem um bocado fora da época. Esta chuva agora vai trazer doenças extraordinárias para a vinha. Os oídios e os míldios, naturalmente, têm que ser combatidos. É mais outro despesa. problema, mais uma dor de cabeça. Outro problema. Não tenho dúvida absolutamente. Queria aproveitar aqui também o José Rodrigues, com esta casa aberta há quase 40 anos. Que turista é que chega hoje aqui? Já me disse que hoje é um corrupio também a carimbar passaportes. Sim, também. Se calhar por causa do programa, porque todas as redes sociais vão fazendo esta comunicação. Mas nós, em geral, temos um turista de tudo. Um pouco português, um pouco estrangeiro. Mais portugueses ou mais estrangeiros? Sinceramente... Os que passam por aqui? Um pouco de tudo, mesmo que acho que não consigo fazer um equilíbrio nesse setor. Logicamente, com uma situação da Nacional número 2 é mais o português. Agora nós, em geral, um acompanhamento geral e uma visita é de todos o turista, temos muita gente. E o José já fez a Nacional 2? Sim, por 2 vezes, quer para um lado, quer para o outro. Quer falar-nos um bocadinho dessa experiência? Sim, posso falar. A Nacional número 2 é realmente uma estrada muito bonita de se ver, são panoramas completamente diferentes, a vinda ou a ida são completamente distintos. O que é que preferiu? Eu preferi vir. Sentido ascendente. Ascendente. De Faro até Chaves. Até Chaves. Porque nós começamos em Faro com uma paisagem muito plana, as pessoas muito sem graça, sinceramente. Puxando um bocadinho a brasa à nossa sardinha daqui do norte e realmente começamos a partir de Góis para cima começamos a ter uma paisagem completamente diferente, muito mais curvas, é diferente. Logicamente, quando chegamos aos pontos de partida ou aos sítios de chegada a qualquer município, acabamos por perceber que estamos onde estamos. Mas a entrada ou a saída em situações é completamente diferente. E sentiu a diferença? Fez a primeira vez há quanto tempo? Há 5 anos, sensivelmente. E depois? E agora para aí há 3 anos, ao contrário. Há melhorias na rota? Há melhorias, sinceramente, melhorias mesmo no acolhimento das pessoas, mesmo a abordagem às pessoas, as próprias estradas, os municípios tiveram algum cuidado com isso, realmente. E já era preciso? Já era preciso. Havia muitas estradas que estavam completamente ao abandono e com o nascer da Nacional número 2 houve muitas intervenções, muitos marcos, muitas sinalizações
geral, muitas melhorias. E já agora, em quanto tempo é que fez essa... Eu fiz em 4 dias e acho que é o timing para Das fazer... duas vezes? das Fez duas em vezes. 4 dias? 5 para regresso a casa, porque temos um dia de sempre ou de ida ou de vinda, mas o timing é 4 dias. Há quem faça em muito menos, mas depois é uma questão de passar a correr e não. É visitar os municípios, parar e apreciar tudo o que nos envolve a Nacional número 2. José, Manuela, já fizeram a Estrada Nacional 2? Ainda não tive coragem para isso. Mas há essa curiosidade? Há essa curiosidade de a fazer. Se tivesse que escrever hoje um artigo para um turista que está a chegar a Lamego, ou que esteja a fazer a Nacional 2, que roteiro é que fazia? Que estivesse em Lamego, portanto um turista Se ao estivesse chegar a a chegar a Lamego. Lamego. Lamego, Castro Daire, Castro Daire, fizesse a Nacional. Não, eu digo para visitar em Lamego, sítios a não perder. Sítios a não perder em Lamego, peço desculpa. Gastronomia também a não perder. Vamos começar então pela monumentalidade de Lamego, que é uma cidade super monumental e toda a gente o sabe. Acho que o ponto obrigatório é o Santuário de Nossa Senhora dos Remédios, obviamente. No entanto, há outras igrejas e monumentos que eu recomendaria. Este ano, talvez, e porque ela está a comemorar os 250 anos, a Sé Catedral, a nossa Sé Catedral, que é soberba também, a Igreja de Almacave, que tem a sua história que tem, portanto, a Igreja de Almacave seria outro ponto de referência, o Castelo de Lamego, que os turistas devem visitar, fugindo um bocadinho do concelho de Lamego, uma visita à sede da Morganheira, neste caso, a Tarouca, mais concretamente à Ocanha, a ponte fortificada da Ocanha. A nível de gastronomia, falta aquilo que eu disse no início, falta os pratos típicos da região estarem nos restaurantes de Lamego e da Nacional. E este troço de Lamego, da Nacional 2, o que é que faz falta aqui? Para alavancar ainda mais esta rota? O que é que faz Lamego? Em Lamego, talvez a gastronomia, já falamos aqui dela na primeira parte, que é excelente, mas há um ou outro prato que devia aparecer nas emendas dos restaurantes de Lamego e que não aparece. Mas a rota da Nacional 2 está a ser ou não bem divulgada, bem Super valorizada? Acho que está a ser super bem divulgada. Há que continuar, há, como o professor Zé Manuel aqui o disse, com certeza arranjar, imaginar, dar um pouco mais de imaginação para receber esse turista. Faço-me entender. Mas a Estrada Nacional 2 ajudou a colocar ainda mais Lamego no mapa? Sem sombra de dúvida que sim, ajudou e Lamego já é um ponto de paragem, mesmo com a A24 que temos aqui. Eu sei que muita gente deixa a A24 para, até não no sentido e naquele intuito de fazer a Nacional número 2, deixa a A24 para ir pela Nacional número 2. Não aqueles que até estão a fazer a Nacional número 2, mas que querem visitar um tourcinho que seja da Nacional número 2. Mas concorda aqui também com o José quando diz que é preciso prolongar a estadia, e aliás é proprietária de um alojamento local? É preciso, porque, e não estou a falar, e desculpem-me eu estar um bocadinho a fazer comparações, mas enquanto as grandes quintas recebem o turista de uma forma mais a correr, digamos, nós, eu falo por mim, que sou proprietária também, eu, o meu pai, ele é o grande mentor, esse é que é o grande mentor do AL que nós temos, mas enquanto nós somos capazes de explicar o pormenor da vinha, o xisto que está lá porque... As tais histórias que o José diz que são aquelas ser histórias contadas. Precisam de ser contadas ao turista e aí ele muda completamente e fica preso às histórias que nós contamos e garanto-lhe uma coisa, eles vão para o país deles e levam a história que lhes foi contada no coração. E não se esquecem, a Mariana não sei se sabe, não se pode regar no Douro, sabia? Não se pode? Não há rega no Douro. As vinhas... Regar? Sim, sabia disso? A Mariana... Mas regar como assim? A vinha não pode ser regada. Pronto, quais são as condições para um bom vinho? É o tempo. É o inverno, é o sol, é a chuva no tempo certo. Certo, esta não. É uma região única, não é? Nós só precisamos de uma coisa. É que realmente a Mariana... A Manuela tem toda a razão.
realmente a vinha no Douro não deve ser regada, a não ser em casos extremos, em casos de stress hídrico, que o Instituto autoriza, não sei o quê. Mas agora o nosso problema é como é que nós devemos de vender os nossos produtos. E é por isso que eu estava aqui a ouvir-vos, e como é que a EN2 pode naturalmente também ser uma alavanca para esse setor, porque nós temos que ter uma economia circular. Portanto, o turista vem aqui à pastelaria, compra o pastel, vai ao alojamento local, fica, mas depois compra o vinho, compra o bolo, compra a bola e tem que andar, e nós todos temos que sobreviver. E, portanto, é preciso, eu acho que há pouca informação relativamente a estas questões. A EN2 é muito importante. Mas aí a autarquia podia ter um papel mais preponderante, provavelmente dinamizador. Claro que sim, claro e que sim. haver uma interligação com o alojamento local também, não só... Os alojamentos locais, todos os alojamentos locais, porque são muitos, estão a proliferar e penso que havia de haver uma união mais forte. Manela, eu acho que a autarquia, já que falou na autarquia, e eu também já por lá passei, e, portanto, também posso ter algumas culpas no cartório. Em que cargos já agora? Estive como vereador do desenvolvimento económico e feiras e mercados, e estive na oposição, geralmente na oposição, porque eu era de um partido pequeno e, portanto, nunca tive grande possibilidade de ter intervenção. Mas a autarquia, penso que poderá fazer mais. Tem feito muito, é verdade, temos que louvar essa atitude, mas acho que podia fazer mais, mesmo, por exemplo, ao nível da divulgação, da promoção dos produtos endógenos. Nós temos aqui uma terra riquíssima em enchidos. Algum dia se fez aqui, por exemplo, uma promoção dos enchidos, presunto e os enchidos de Lamego? Não sei, diga-me você. Nunca. Por exemplo, estamos aqui 2 milhões de vinhos, como sabe, aliás, Lamego até é a terra onde o vinho do Porto teve a sua origem, na altura como vinho cheirante de Lamego, não sei se sabia disto. O vinho do Porto aparece no século XVI como vinho cheirante de Lamego. O que é o vinho cheirante? Foi aquele que deu origem depois ao vinho do Porto. Os nossos monges aqui, com Bento dos Lóis, aqui no CTOE, receberam uns mercadores ingleses que vinham à região, naturalmente, verificar e provar os vinhos, e foram ter a uma quinta ribeirinha ao Douro, que é a quinta lá abaixo dos Varais, e onde os monges, que era naturalmente dessa congregação, ofereceram aos ingleses um vinho entrambarado e fogo, que era o nosso Tawny hoje. E os ingleses provaram e ficaram estarrecidos porque nunca tinham provado coisa igual e começaram a importar alguns almudes desse vinho, e foi a partir daí que se deu todo o negócio do vinho do Porto. Depois, mais tarde, a estrada pombalina que nós temos de Lamego até à Régua, onde o vinho era transportado com carros de bois até à Régua. A partir daí era o chamado vinho de embarque, que o vinho era embarcado nos barcos rebelos até ao Porto, e depois do Porto, naturalmente, seguia ao seu destino para os países todos. Portanto, está a ver a importância histórica que Lamego tem num produto tão importante como o vinho do Porto, e nós não temos sabido tirar partido disto, que é uma pena. Naturalmente, dir-me assim, porque é que as organizações não se organizam? Mas, quer dizer, eu penso que a autarquia, que tem capacidade financeira, tem meios técnicos e humanos, poderia aí também dar uma ajudazinha, porque é aquilo que, felizmente, no nosso país muito tem sido feito nessa matéria. Porque tudo aquilo que não se promove não se consegue vender. Eu não consigo vender... José? Sim, é verdade. Concordo aqui com o professor Zé Manuel, realmente, e vai de encontro àquilo que ele disse inicialmente. Tem que se contar uma história. Sendo verdade ou mentira, não. O turista precisa de uma história. E nós, cantando uma história, não falo de nós aqui pela bola, nós criamos uma história à bola, ou fazemos uma história qualquer, e realmente o turista fica encantado com isto. Porque é isto que vem do produto. E depois de provar também acredito claro que continuo encantado. Sem dúvida nenhuma. Não queria chegar a tanto, mas realmente depois com a qualidade dos produtos que nós temos, ficam encantados. E o turista quando chega sabe precisamente aquilo que vem à procura? Sabe. Nós já temos alguma divulgação. O Lamego tem algumas histórias, como o vinho do Porto, como a pessoa acabou Qual é de dizer. a bola que vende aqui, em Lamego? Qual é o? A bola que vende aqui. A bola de Lamego. A bola de Lamego mesmo. Sim, mas já percebi que há aqui várias... Há várias. A bola de Lamego nós fazemos só com enchidos. Portanto, confecção própria. Confecção própria. Todo o produto que é vendido aqui é confecção própria. A bola, inclusive, é nossa, fazemos a nós e é com enchidos. Também temos a bola de bacalhau. Só vende essa? E a de bacalhau? Temos a de bacalhau. Portanto, também. Aqui há a de enchidos e há a de bacalhau. Qual é que vende mais? De enchidos.
A de enchidos é mais apreciada. Temos várias variedades, desde o presunto, desde o salpicão, desde o Mas há carne a de fumada. presunto e a de salpicão ou tudo junto? Temos várias vertentes, ou só presunto, ou só salpicão. Mas ou claro só... que assim não se E entendem depois- com a certificação da bola. Depois é uma questão de opção de paladares. As pessoas gostam mais do fiambre e queijo ou só fiambre e vamos O dando que é que os aqui... turistas dizem depois de darem aquela primeira dentada numa fatia de bola de lamego? Ui, que maravilha. Nunca comi coisa igual. Em português de Portugal. Nunca comi coisa igual. É o que eles dizem? É. E vocês continuam a apreciar, vocês que são de Sim, cá, sim. que Continuamos já a apreciar. nasceram e cresceram, É bom, O faz Zé parte António do nosso dia a dia. Sem O Zé dúvida. António sabe onde é que eu vou à bola. onde é que vai a bola? Ao Espírito Santo. Aqui mesmo. Claro. Aqui mesmo. Gostam mais da de enchidos, gostam mais da de bacalhau? O pai gosta mais da de bacalhau, portanto tenho de levar para o pai Tem que e fazer levo aqui a de um mix. enchidos. Lá está, ainda bem que há essa E o Zé variedade. fica todo contente, Claro. não é? Claro, e eu também, e quem a come também fica contente, garanto. O que é que quem visita Lamego não pode perder? Além da bola. Além da bola. Visitar o solar do Espírito Santo. Não. José claro. não vai dizer visitar a adega cooperativa de Lamego. Não digo isto, só digo que peçam vinhos de Lamego. Eu penso que é fundamental que os restaurantes, que todas as unidades turísticas tenham produtos de Lamego. A bola, o vinho, o enchido, o presunto, isso é que faz a economia circular. Porque se não for assim, não são os alentejanos que vêm Claro, aqui fazer que vão bem promover cá de vez em Lamego, quando. não é? Tem que ser, temos que ser Manuela. todos. Podem perder em Lamego. O que é que não se pode perder em Lamego? Uma coisa. A companhia da Rádio Clube de Lamego. Olha, Porque também e estamos... em casa, já sabe, não pode perder a companhia do Conta Lá. Estamos de segunda a sexta a percorrer a Estrada Nacional 2, nesta que é já a segunda semana. Passámos o dia em Lamego, levámos até si os protagonistas, as histórias, mas também os desafios e as potencialidades deste território. Amanhã o programa acontece em Castro Daire. Viaje connosco. Obrigada.